Olá, sejam bem-vindos a mais um Waycast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Gilberto Carvalho. Ele que tem uma vasta experiência aí de vida, apesar de ser muito jovem. Mas é daquelas pessoas assim que já viveram 1000 anos enquanto a gente está vivendo um. É um engenheiro ambiental, tem aí uma forte pegada na política também, e ele vai compartilhar aqui conosco toda a sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui. Espero que o nosso podcast aí renda bons frutos aí para você. Estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Então, vamos embora. Nossa, muito bom. E olha que eu vou, assim, ir lá no fundo, hein? Pode ir, vamos. Eu não escondo nada, eu sou bem assim aberto, vou responder tudo da melhor maneira possível. Você já me conhece aí de um tempo, você sabe que eu falo mesmo, então vamos embora. Perfeito. Eu quero te convidar, Gilberto, a gente fazer uma viagem ao seu passado. Sim. De volta ao passado. Conte pra gente a sua história, desde lá, né? O início de tudo, na base, na família, como que foi a sua educação, né? O início dessa construção de quem você é hoje. Sim, então, eu tenho 39 anos, né? Sou mineiro, originário de BH mesmo, né? Minha família, meus pais. Meu pai tem um sangue nordestino, né? Do Ceará, né? Que meu avô era de lá, de Serrinha. Veio pro Rio de Janeiro, conheceu minha avó, da parte de pai, eles casaram. Um dos irmãos do meu pai teve uma paralisia, que na época Belo Horizonte é que tinha o melhor tratamento, então eles optaram por vir para BH. Minha mãe, meu avô era um médico muito renomado aqui em Belo Horizonte, né? Ele construiu o Hospital Vera Cruz, o Hospital Belo Horizonte, ele era um ginecologista muito famoso, formou com o Juscelino Kubitschek, foi um dos que foi na inauguração de Brasília, da época, os 20 amigos do Juscelino que ele deu o jantar. E conheceu minha avó aqui, que também é de uma família bem mineira mesmo. E aí minha mãe e meu pai se conheceram, se casaram, né? E eu nasci em 1985, em Belo Horizonte mesmo, lá na maternidade Otaviano Neves. E eu cresci numa família muito, assim, acolhedora. Então, a gente sempre conversava sobre tudo. É uma família com muitos valores, assim, dogmas religiosos católicos, né? Tanto por parte do meu pai e da minha mãe. A minha avó materna, né, por parte de mãe, sempre viveu comigo, né? Morou na mesma casa. Então, minha avó é extremamente religiosa também. Então, eu sempre a acompanhava nas missas, né? Nas igrejas, principalmente a igreja da Boa Viagem e a igreja São José, que era as que ela mais gostava de caminhar. Então, eu cresci muito assim. Estudei no colégio católico, né? O Colégio Santo Agostinho, minha vida toda. E eu sempre, assim, tive essa base de religião católica no colégio e também por parte da família. Então, assim, não era uma família, assim, que me castigava, nunca fui castigado. Meu pai nunca me bateu, minha mãe também não. Então, assim, eu sempre fui bom aluno, sempre estudei muito, praticava natação minha vida inteira também. Então, eu era um menino, assim, normal. Porém, Uma infância saudável, sim, né? saudável, Aham. normal, menino criado com vó, sempre fui assim. E aí eu lembro que nós tivemos as eleições, né, para presidente da República em 1994. Logo após, né, teve o impeachment do Collor. Eu tinha 7 anos de idade quando o Collor foi impeachmentado. Aí veio 94, quando eu tinha 9 anos. E aí meu pai falou comigo assim, olha, já está numa idade da gente conversar sobre política, para você entender o futuro do país, como que infelizmente depende dos políticos. Então, Assim, que bacana esse posicionamento do seu pai, porque isso é raro, mas meu né? pai sempre foi assim, ele sempre trabalhou muito, ele e minha mãe sempre ficava com a minha avó, mas o tempo que ele tinha à noite, ele sempre conversava comigo sobre isso. Então eu lembro que em 94 ele me chamou, ele falou assim, olha, eu vou botar você para assistir um programa.
e eu quero que você preste atenção e o que você não entender, você pergunta pro papai. Aí eu falei, tá bom. Aí foi o programa Roda Viva, em 1994, e o entrevistado era o Enéas Carneiro, que era o presidente do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, do PRONA. E eu assisti o programa todo. Algumas coisas eu perguntei para ele depois, mas eu lembro de uma parte específica que me marcou muito. Eu estava com 9 para 10 anos de idade, né? Então eu lembro que eu assisti o programa, eu ia perguntando para ele algumas coisas, questão de... Meu pai já falava comigo de direita e esquerda naquela época. Meu pai me explicava, olha, esse Partido dos Trabalhadores não se vota. Meu pai falava isso para mim. Assim. E o PSDB é a mesma coisa, só que disfarçado. Meu pai sempre falava isso para mim. Então, eu sempre entendi muito isso. Aí, no debate, nessa entrevista do Enéas Carneiro, eu lembro de vir uma pergunta para ele da seguinte maneira. Senhor Enéas, o que você acha do homossexualismo e de ser taxado como um homofóbico? Aí eu lembro, quando falou isso, eu perguntei ao meu pai o que era isso. Aí meu pai me explicou isso depois, que era um homem que gostava de homem e tudo. Eu lembro da pergunta e eu lembro da resposta dele, porque me interessou, como era uma palavra que eu não tinha familiaridade com 9 anos de idade. Eu fiquei com aquilo, eu anotava. Aí eu vi a resposta do professor Enéas. Ele falou assim, primeiramente, me permita fazer uma correção. Homossexualismo, o sufixo ismo significa doença, o que não ocorre mais desde 1990, então se deve falar homossexualidade, não homossexualismo. Com relação a eu ser homofóbico, isso não procede. Inclusive, eu tenho vários colegas dentro do partido que são homossexuais, inclusive uma presidente do Prona Piauí, que é também. Aí, beleza, acabou a entrevista, eu conversei com ele sobre vários pontos, aí meu pai me explicou o que era. E quando ele me explicou, eu estava na fase de 9 para 10 anos, eu cheguei e falei pro meu pai assim, eu acho que eu gosto de menino. Então eu acho que eu sou homossexual, né? Aí que eu fui aprender gay, essas coisas. Então eu falei isso, meu pai falou assim, ó, você tá numa idade que não pensa nisso agora. Isso não é hora disso, né? Vai vivendo, quando você ficar mais velho, chegar na sua adolescência, a gente conversa sobre isso, você vai saber realmente o que você é, e isso não importa, e eu vou te amar do mesmo jeito. Então eu fui vivendo a minha vida assim. Aí, em 96, eu ganhei um livro que meu pai me deu do Enéas, que chama Brasil em Perigo, que eu aconselho todo mundo a ler esse livro hoje, para vocês verem o que o Enéas disse em 1996, que está escrito lá. E esse livro foi o primeiro livro político que eu li. E ele me marcou muito, porque o Enéas faz um prognóstico da política brasileira e da onde o Brasil ia chegar, tanto com o partido, com o PSDB, quanto se o PT viesse ao poder, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E ele era taxado como louco naquela época. Era debochado, o pessoal debochava dele, o pessoal considerava ele caricato. Só que eu acho que o mundo não estava preparado para entender o professor Enéas naquela época. Ele era muito avançado para aquela época, né? Muito. Para ele tratar um tema de homossexualidade em 1994, você já vê que ele era muito mais avançado, né? Porque nessa época falava o que era GLS, que era tipo não se falava assim homossexualidade, tabu, né? Era um tabu, isso não era uma coisa muito divulgada. Eu li esse livro e aí eu comecei a gostar, eu já estava com 11 anos, aí eu comecei a gostar disso e me engajei dentro do colégio para variar, porque eu comecei a saber que existia Grêmio Estudantil, que haviam eleições lá dentro, então eu já entrei para participar de Grêmio. Aí comecei a participar do Grêmio Estudantil e uma das eleições eu ganhei para presidente do Grêmio Estudantil quando eu tinha 14 anos de idade, em 1999. E você era todo despachado, assim? Sempre fui. E nessa época que eu já, tive certeza que eu era gay. Uhum. Porque eu não me interessava por mulheres.
né? Então eu vi que eu era gay. E eu sou uma pessoa que eu não falo mentira, eu não escondo quem eu sou. Pode chegar e falar assim, não, você vai conversar com o líder da igreja tal. Eu não vou esconder que eu sou gay, não. Se me Você não veste uma perguntar, vai máscara, ser né? respondido. Então, e por isso que eu acho que eu nunca sofri preconceito no colégio por ser gay, porque eu nunca escondi de ninguém, então não tinha Aham. graça me zoar, né? Então eu fui, virei presidente do Grêmio Estudantil. Aí, em 99, os meus pais foram chamados no colégio para conversarem sobre mim. Aí meu pai achou estranho, perguntou: você fez alguma coisa? Eu falei: eu não, porque minhas notas sempre foram altíssimas. Meu desempenho escolar, fantástico. Eu não brigo e bato em ninguém. Então meu pai achou estranho e foi, né? Aí na hora que nós sentamos lá, a diretora falou assim: então, a gente vem acompanhando o desempenho do seu filho, do Gilberto Henrique, porque meu pai chama Gilberto também, então eles me chamavam de Gilberto Henrique. Porém, a gente observou que ele defende uns dogmas políticos que vão contrários à orientação sexual dele. Ele defende pessoas que querem exterminá-lo. Então, a gente está recomendando que vocês encaminhem ele para o psiquiatra. Eu vi, eu olhei pro meu pai assim. Meu pai terminou deixar dela falar tudo. Aí meu pai chegou e falou assim: eu não tô acreditando que vocês me tiraram do meu trabalho pra me falar uma bobagem dessa. Eu achando que meu filho tava com um problema de nota, que meu filho tinha brigado na escola, que meu filho tava brigando com o professor. Pra vocês falarem dos valores familiares e políticos que eu mesmo criei meu filho. Ó, com licença, eu tenho mais o que fazer e eu já vou falando, ele vai continuar estudando aqui, tá? Eu não vou tirá-lo daqui, ele vai continuar e, por favor, não tome meu tempo mais, não. E foi embora. É até engraçado, né? Mas assim, olha, assim, um jovem já com um posicionamento ali firme, isso incomodar e despertar esse tipo de fala das outras pessoas, né? Porque é a visão que eu comecei a ver dali pra frente, depois dessa conversa e tudo, que eles tinham na cabeça que, por eu ser gay, eu tinha que participar de movimentos, na época GLS, hoje é LGBT, e tem muita letra que eu vou te falar que eu não sei todas porque eu não acompanho, que eu tinha que participar disso. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de segregação. Eu gosto, tipo, de ter muitos amigos, de estar todo mundo sentado, todo mundo muito unido. E eu comecei a ver que esses movimentos, né, quando eu falo assim, LGBT, que foram criados naquela época, parada gay, essas coisas, eu comecei a ver que eram movimentos que estavam segregando as pessoas. Segregando de que forma? Criava-se um grupo, que esse grupo, não, nós vamos criar esse grupo porque ele tem que ser defendido, porque os direitos deles têm que ser assegurados, porque hoje eles não têm direitos. E esse grupo fica contra uma parte grande da população. E na minha visão, isso é errado. Primeiro que a sua sexualidade é algo que você trata, é uma coisa de cunho muito pessoal e íntimo. Eu não preciso de estar na rua fazendo nada para falar que eu sou gay ou hétero, e eu vejo que isso não importa. Por exemplo, eu sou gay, tô sentado aqui, você tá me entrevistando. Você já entrevistou hétero, já deve ter entrevistado lésbica, e por aí vai. Isso não deixa a pessoa melhor ou pior do Não que define, ninguém. né? Não, e eu parei pra pensar assim, mas eu não preciso de ser defendido, não. Nunca ninguém me fez nada. Não tô entendendo essa criação desses movimentos. E eu, sempre curioso, comecei a ver como que funcionava. E eu fiquei, assim, espantado na época do que eu vi. Porque é igual que eu te falei, eu fui criado dentro de valores familiares, assim, muito decentes. Bem sólido, né? Decentes, são coisas explícitas, assim, são algo que, na minha visão, você não pode obrigar todo mundo a ver. Tem gente que não quer. E as Porque, conversas que o seu pai também, né, teve com você ao longo sim, da vida, minha avó. né? Minha avó era uma senhora de 1916 e nunca me tratou com preconceito
Eu me relacionei com 2 pessoas, né, até hoje. O meu atual marido, que eu tô com ele, aí eu brinco, né, 12 anos mais um, porque eu falo que esse número não se pronuncia, que o país já percebeu que não vale a pena. E o anterior, que eu namorei 9 anos. Então foram relacionamentos longos. Sim. Porque eu não era uma pessoa, tipo assim, de ficar com várias pessoas. Eu gostava de namorar. Então eu namorei muito tempo a mesma pessoa que minha avó de 1916 tratava como se fosse neto dela também. Numa casa que tinha dogmas religiosos que todo mundo fala, não, são homofóbicos, né? Porque isso é o que trata-se hoje em dia. E eu nunca passei por isso. Então aí eu fui. Continuei no colégio normal, aí passei a presidência do Grêmio para outra pessoa, que era um mandato só. E aí em 2003, eu vi que ia ter uma excursão para a Rede Globo lá em São Paulo, na gravação. Agora eu não sei se era o Caldeirão do Hulk que gravava em São Paulo na época e depois foi para o Rio ou outro programa. Aí só um parêntese, eu nunca gostei da Globo, eu sempre assisti SBT desde pequeno. Inclusive os meus irmãos, né, a briga que tinha lá em casa, porque eles queriam colocar no programa da Xuxa e eu gostava de assistir Mara Maravilha no SBT. Então assim, eu nunca gostei da Globo desde pequeno. Não sei te explicar por quê, porque eu não tinha muito discernimento, mas eu não gostava de assistir. Aí chegou, aí eu falei assim, eu não vou em Rede Globo, nem... Aí eu falei que não ia, aí eu descobri que ia ter um evento do Partido da Reedificação da Ordem Nacional do PRONA, ao qual o Enéas estaria e seria um momento de filiação ao PRONA. Aí eu fui e arquitetei, eu falei, então eu vou para a excursão, aí eu chego lá, eu não entro na Globo, pego um táxi, vou pro PRONA, filio, conheço o Enéas, volto para lá e volto na excursão. Um plano arquitetado. Que estratégia, assim, Assim. fantástica, né? E eu tô gostando disso porque tem vários traços de intencionalidade aí, Tem, né? muitos. E aí eu fui e fiz o meu plano. Consegui ir no evento, aí eu já estava com 18 anos, eu me filiei ao PRONA, conheci o professor Enéas, levei meu livro de 1996, que ele fez uma dedicatória para mim que eu tenho guardado até hoje comigo, tirei foto com ele, voltei, aí meus pais foram também chamados novamente, porque eu saí da excursão, só que eu já estava no 3º ano, já estava para formar. Então, assim, foi o meu primeiro momento que eu considero um marco de entrar na política mesmo e me posicionar dos meus dogmas políticos, sabe? Do meu espectro político mesmo. Foi De uma aí. forma muito especial, né, Gilberto? Sim. Que Enéas fez parte da sua história lá atrás. E eu tive o sonho, né, de conhecê-lo e consegui realizar nesse ano. Isso é fantástico. Sim. E um grande privilégio, né? Porque conhecê-lo pessoalmente, poder ali ter uma troca, um aperto de mão já é algo fantástico. Isso eu escuto muito do pessoal hoje, que hoje eu sou filiado ao Partido Liberal, né, que a gente vai chegar lá na frente, eu escuto muito do pessoal assim, nossa, você conheceu o Enéas, porque hoje eles dão valor ao Enéas, que faleceu em 2007, que na época era taxado como um louco, era um partido muito pequeno, que não tinha representatividade no Brasil e que o partido foi criado, ele falou, foi depois eleito deputado federal mais votado do país, da história de São Paulo em 2002, né, quando ele desistiu de candidatar a presidente, ele ganhou para deputado federal, depois ele falece, né, em 2007, vítima do câncer, e ele só é revivido em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito presidente, que eles entenderam o que o Enéas falava há mais de 20 anos, às vezes 30 anos atrás. E hoje a gente pega vídeos antigos dele e tá mais atual do que nunca. Sim, né? E eu vejo assim, ele estava na época errada. Exatamente. Infelizmente, ele estava na época errada, porque assim, a gente utiliza hoje como aprendizado muitas das coisas que ele dizia, né? Mas que a gente poderia ter aplicado lá atrás, que aí eu acho que o Brasil estaria num rumo muito melhor. Nossa, com certeza. Porque 2003, quando eu filiei tudo, eu já estava trabalhando como menor aprendiz, né, numa mineradora
multinacional aqui de Minas Gerais, né? Hoje é a Vale, né? Eu entrei na época era a MBR, então eu já trabalhava há 2 anos. Foi seu primeiro emprego? Foi, como menor aprendiz. Aí eu entrei, meu pai é que me incentivou, ele falou assim, olha, vai ter uma abertura de um processo de menor aprendiz, você tem que entrar para você já começar a dar valor cedo ao dinheiro. Então eu já estava trabalhando em 2003. Aí eu fui nesse evento, filiei, tirei foto, escrevi o livro e assisti uma das convenções do Prona. E aí eu estava naquela fase assim, né, eu tenho que fazer faculdade, fazer vestibular. Então assim, o que eu vou fazer, né? E como eu gostava muito de política, e uma das disciplinas que tratava de política era a geografia na época no colégio, e era onde eu tinha os embates com os professores, todos, que, tanto de geografia quanto de história, eram os que eu mais tinha embate no colégio. Aí eu estava tendencioso a isso, mas ainda não certo do que fazer. Aí eu pensei em relações internacionais, que também era interessante. E aí, nessa convenção do Prona, eu lembro do Enéas falando assim, nós estamos cometendo o mesmo erro do regime militar, que foi deu educação e cultura para a esquerda para eles pararem de gritar. E hoje nós estamos passando por um problema de educação e de cultura, onde ficou totalmente esquerdista, né? Por causa disso. E o Enéas falou assim, qual que é o erro que nós estamos cometendo agora? Estamos entregando o meio ambiente para eles também. E o meio ambiente vai parar esse país. Escutem o que eu estou falando. E olha o que a gente está passando hoje, né? As licenças ambientais, principalmente para empreendimentos de mineração, tá uma dificuldade de sair, porque os ambientalistas não querem empreendimento algum. Esse é o ponto, tá? Você assiste as reuniões, né, do Conselho de Política Ambiental, dependendo dos processos, é um horror as coisas que você escuta eles falando. Aí na época eu vi isso, eu falei assim, então eu vou fazer meio ambiente. Aí eu fui pesquisar na época não tinha engenharia ambiental por aqui. Ainda não existia o curso de engenharia ambiental. Aí eu vi que tinha um curso que era geografia e análise ambiental. Aí eu falei, nossa, vai unir as duas coisas que eu quero. Eu vou mexer com a parte política, com a parte social e a parte ambiental. E eu fiz esse curso, foi o meu primeiro diploma. Então eu fiz o curso de geografia e análise ambiental, me formei. Nesse período fui contratado lá na mineradora, ao qual eu fiquei lá por 14 anos, né? Que eu saí em 2013. Você fez carreira lá dentro. Fiz carreira lá dentro do Brasil e fora, né? Então eu fui expatriado, eu fui para Nova Caledônia, eu fui para Moçambique, na África, eu fui para o Canadá, eu fui para Argentina. Então assim, eu como era solteiro e jovem, e eu sempre me dispus, né? E a área de meio ambiente na mineradora era pequena na época que eu entrei, né? Eu entrei, a Vale tinha 6 mil, quase 7 mil funcionários. Hoje é uma empresa de 100 mil funcionários, então era um departamento muito pequeno ambiental. Então eu pude crescer e viajei Desbravou, muito. né, então? Sim, eu sou muito grato que aí, né, por exemplo, quando eu fui expatriado para o Canadá, aí eu fiz outra graduação lá, que foi em engenharia ambiental, que eu ainda tenho que registrar aqui no Brasil, que eu ainda nem registrei. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e tô fazendo ainda o meu pós-doutorado agora, que eu ainda não finalizei, tudo fora do Brasil. Então eu tive essa oportunidade de crescer assim na minha carreira e em paralelo eu comecei a empreender negócios que ainda não se sustentavam sozinhos, então eu continuava trabalhando, né, na mineração e tinha os meus negócios à parte. E a minha carreira foi desenvolvendo ao longo desse tempo todo, a partir das viagens que eu fazia para fora, dos cursos que eu ia fazendo. Então, nesse período todo, até 2014, até 2007, eu fiquei trabalhando. Fui convidado para participar do Prona Jovem pelo professor Enéas. Então, aí 2004, 2005 e 2006 eu fiquei no Prona Jovem. Então, eu comecei a participar das convenções do Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Comecei a entender mesmo que meu pai me falava, que PT e PSDB eram a mesma coisa.
Então, enquanto eu via muitos amigos brigando, né? PT é de esquerda, PSDB é de direita, eu já sabia que não era. E hoje todo mundo está vendo que nunca foram. Estão, inclusive, unidos, né, em muitos lugares. Então, eu fiquei nesse período próximo, mas uma coisa que me deixou, assim, triste ao final. Quando o professor Enéas adquiriu o câncer, né, que ele perdeu até a famosa barba dele por causa dos tratamentos e tudo, ele já era careca, perdeu a barba, estava muito debilitado e veio falecer em 2007, eu vi no final todos abandonarem ele, a maioria, e traíram ele, foram para o PSDB. Inclusive uma deputada estadual que fez dobradinha com ele na época foi para o PSDB, então eu vi que ele morreu triste com isso. Alguns não, alguns ficaram, não foram todos, né? Mas muitos traíram. Então, assim, o partido com o falecimento, o partido acabou, né? Ele se uniu na época. O Partido Liberal ao qual eu estou filiado foi o que fundiu com o Prona em 2000 e final de 2006, início de 2007, virou o PR na época. Só que o PL que eu tô hoje, na época, ele era o vice do Lula, né? Ele era um partido de pró-governo Lula. Então eu saí do Prona, na época ainda que era Prona, e fiquei muito desgostoso. Primeiro que o Enéas faleceu e se você parar para pensar, de lá até 2018, ninguém falava em Enéas mais não. Sim. Tipo assim, foi o Enéas, o doido lá, que ia no Super Pop da Luciana Gimenez, né? Falava, e ficou isso e ele morreu. Ninguém falava mais. Ficava uma briga PT, PSDB, né, até principalmente 2014 ali, Dilma e Aécio, né, ainda era PT e PSDB, não se falava em Enéas. É como se tirou toda a relevância dele e colocou como uma pessoa que não sabia o que estava falando. Não, como um louco. É porque eles não entendiam. O que ele explicava era muito à frente. E como a gente não tinha redes sociais na época, nós estamos falando 2003 a 2007, não tinha rede social, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, estava começando Orkut. Mas não tinha WhatsApp. Então, as informações eram as que eram prestadas pelos veículos, igual Rede Globo, jornais, que eles falavam o que eles queriam falar para doutrinar a população. Como nós ficamos muito bem doutrinados durante muito tempo. Eu não, mas a maioria sim. A grande maioria. Eles não davam abertura e nem mídia para o Enéas. O Enéas, quando ia na televisão, ele ia no programa Super Pop da Luciana Gimenez. Que dava abertura. Né? Que você está falando de uma rede TV que tem um alcance muito pequeno no Brasil. Então, eu fiquei muito, assim, vendo isso, eu fui e me afastei da política. Continuei trabalhando normal, lá na Vale, fui para fora do Brasil, voltei várias vezes nesse período e falei, não vou mexer com isso mais porque o país não está preparado. Eu vendo a intensificação desses movimentos sociais, né? Esse movimento LGBT, né, que já tinha criado LGBT, era Parada Gay, GLS, virou isso, e eu fui vendo a ascensão do jeito que estava, a segregação do pessoal. Eu vi amigos meus que eram se tornando, assim, mudando até fisicamente, que eu não entendia por que isso estava acontecendo. Acho que para serem aceitos e inseridos naquilo, estavam mudando até a personalidade. Gente que eu fiquei assim, eu fui vendo o perigo que isso estava se tornando. Falei, mas eu não vou mexer com nada. Essa força do pertencimento, né? E se você não é como a gente, então você também não tá no grupo. Você não serve para estar aqui. Você não serve, se você não pensa assim. Da mesma forma aconteceu com o feminismo, né? Totalmente distorcido. Exatamente. E realmente é ali, né? O propósito. É por isso que eu falo, esses movimentos sociais que quando a gente percebe que sempre estão alinhados com a esquerda, eles vão criando dissidências e braços, né? Igual você falou, feminismo, movimento LGBT, aí tem a questão quilombola. Aí você vai vendo vários, eles vão criando grupos. Porque é muito mais fácil você governar dividindo a população do que você ter ela unida contra você. Então, isso tudo é uma estratégia que eles utilizam para governar e que deu certo durante o que nós estamos passando agora. Isso é por causa da estratégia deles, que foi muito bem feita. Eles fizeram isso. Só que isso foi acabando quando começou a vir as mídias sociais, que a gente não dependia mais de assistir notícia no Jornal Nacional, que
que a gente podia pegar um celular e ler um WhatsApp, mandar para alguém, ter um Instagram para você divulgar o que você está vendo. Então eu fiquei nesse período afastado. Decepcionado, Decepcionado. né? Eu falei assim, eu não vou mexer mais. Aí eu só acompanhava a política americana, que eu acho que eles estão muito mais avançados do que a gente. Por quê? Porque lá, até para você ser o candidato, a população vota para te escolher. Lá são duas votações, né? Uma que é a convenção partidária, que a população vota, falando assim, eu quero, por exemplo, Donald Trump. Então ele vai participar com vários, aí se ele for o mais votado, aí é que ele concorre à presidência e ele é votado novamente contra o candidato democrata para ver se ele ganha ou não. Que é o justo, né? Que é o justo. Porque Votar para quem tem o direito de participar da eleição. Exatamente, porque qual que é o problema do partido aqui no Brasil, que é o que o professor Enéas falava, e por que nos Estados Unidos é bom? Os partidos aqui ficam na mão de poucas pessoas e de alguns presidentes que eles definem quem será o candidato. Não é a gente que vai numa urna e vota que eu quero que fulano me represente nesse partido e que concorra à presidência. Não, eles se reúnem, definem, então a gente fica sem opção. Sim. É o que acontecia, PT e PSDB há muito tempo. A gente vai assim, ou vai no Aécio ou vai na Dilma. Você não tem opção, Não tem porque opção, é o partido que define. Não é a gente que fala, eu quero que fulano de tal concorra. Não, os caciques definem. Então a corrupção já começa aí no país. É o jogo de cartas marcadas. Eles já começam a fazer as articulações políticas e se unirem ali para definir os candidatos. E era tão, assim, bizarro isso, porque na hora de escolher, você fala, vou ver qual que é o menos pior, né? Exatamente. Aí a gente tampa o nariz e vota. É assim, que é errado. Lá nos Estados Unidos não, é mais democrático, porque a população inteira participa desde a escolha dos concorrentes. Isso é democracia. Então você não tem o Partido Republicano e Democrata na mão de uma pessoa que fala assim, não, o concorrente vai ser tal mesmo, a maioria não querendo. Não, lá é democrático. E aqui é assim, na minha visão, assim que não funciona. Então, beleza, eu continuei trabalhando. E aí chegou... Teve os seus negócios também? Sim, meus negócios em paralelo, graças a Deus, foram crescendo bem, tanto na área de indústria, quanto a minha empresa na área ambiental. Aí chegou, 2013, eu falei assim, agora eu tenho meus negócios, eu acho que eu vou sair aqui da Vale, eu acho que eu já atingi um teto bom, já aprendi bastante, para eu poder dedicar um pouco a mim, aos meus negócios. E coincidiu no mesmo ano que surgiu os protestos dos 20 centavos. Você lembra? Não. Que teve do aumento de 20 centavos de ônibus, que era a Copa das Confederações, e o pessoal começou com o Fora Dilma em 2013. Aí quando começou assim, Fora Dilma... os 20 centavos, eu já não estava mais na mineração, então eu podia me ir de novo, assim, porque tinha uma política interna da gente ser apartidário lá dentro da Vale. Então aí eu falei, vou para a Praça da Liberdade, vou ver o que é esse movimento. Aí eu vi que surgiram algumas pessoas nesse movimento. Eu conheci na época o Júnior Amaral, que hoje é um deputado federal em Minas, está concorrendo até a Prefeitura de Contagem pelo Partido Liberal. Conheci na casa de um amigo meu o Gustavo e a Lorena, que trabalham até com o Bruno Engler, que é o nosso deputado estadual que está concorrendo à Prefeitura de BH. E esse pessoal criou o Direita Minas, que existe até hoje, ao qual o Júnior Amaral é presidente, o Bruno Engler é coordenador do Direita Minas, o Nicolas Ferreira surgiu lá no Direita Minas, então essa turma surgiu no Direita Minas. Então eu comecei a participar desses eventos e esse movimento estava lá e eu falei assim, olha, parece que os jovens estão acordando, né? Então eu comecei a ficar meio empolgado. Então o Gustavo e a Lorena na época, assim, eu participava muito para... o que tem para vender aí para ajudar vocês? Tem tantas camisetas. Aí esse amigo meu, Lucas, me passava, eu ia, comprava as camisetas. Quantos pichulecos do Lula tem aí para ajudar? Eu ia, comprava os pichulecos. Então eu fui ajudando da maneira que eu podia, financeiramente, graças ao meu negócio e tudo. Então aí eu fui vendo esse movimento todo. Aí eu falei assim, que legal, parece que o pessoal tá acordando.
Aí em 2018, eu passei no comitê do Bolsonaro, quando ele estava concorrendo à presidência, do lado da Universidade Federal, que ficava ali no Antônio Carlos. Quando eu entrei lá, eu entrei para adesivar meu carro, essas coisas. Um amigo meu, que é o Abraão, ficava lá no comitê, então eu fui lá ver ele. Os meninos todos estavam lá, mas eu ainda não tinha muita proximidade assim mais com o Abraão. Eu entrei lá e na hora que eu vi as camisas que eles estavam vendendo, uma delas era assim: Enéas tinha razão, com a foto do Enéas. Aí, tipo assim, me encantou. Eu tenho ela até Aham. hoje, Ah, foi a que eu arrepiei comprei. aqui, né? Ficou Eu a arrepiei na hora que eu costura vi, eu, toda. eu fiquei assim emocionado de Aham. ver. Eu falei assim, nossa, essa turma jovem tá falando do Enéas em 2018 que morreu há 11 anos atrás. Como se colocando que ele tinha razão. E eu comprei essa, eu tenho essa camisa até hoje guardada lá em casa, eu uso ela toda eleição que eu vou. E eu falei assim, pô, um movimento que vai valer a pena. Não, eu já até imagino, assim, você reacendendo aquela chama, né? Me voltou aquela É, vontade, assim, que eu tinha perdido, sabe? parece até aquelas mensagens enviadas, né? É, Por Deus, assim, olha, tá vendo? Esse é o momento de voltar. exatamente. Eu falei, foi isso mesmo. Eu falei, eu vou começar a participar disso de novo, pelo menos para ver o rumo que isso está tomando, né? Se é um fogo de palha, se isso vai acabar, se vai dar certo. E aí eu comecei a participar mais ativamente e o Bolsonaro foi eleito em 2018. Que eu fiquei assim, extasiado, porque a gente veio passando por eleições de PT e PSDB, que isso era muito desanimador, porque para mim nenhum dos dois resolveu, e não resolveram, né? Como não vão resolver o problema do país, só vão afundar mais o país. Eu A falei, não, população foi vivendo no automático, né? tem esperança de novo. Então, o presidente Bolsonaro ganhou, né, pelo PSL na época, e logo no início do mandato ele saiu do PSL, que ele teve uma briga com o Luciano Bivar, que era o presidente do partido, e saiu. Então, eu lembro quando eu ia me filiar, aconteceu a saída do Bolsonaro. Eu falei assim, eu não vou me filiar lá. Se tá brigando é porque teve alguma divergência, então eu não vou. Então eu tava naquela espera, né? Para onde que eu vou me filiar, visto que o presidente não filiou em partido nenhum. Então eu comecei a acompanhar politicamente, ver as situações. Eu gostava muito de assistir Roberto Mota, que eu assisto até hoje. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou me filiar vou esperar o presidente definir o partido, vou me filiar no Partido Novo, na época, que foi o meu grande erro. Porque para mim não é um partido que representa a direita e eu não gosto da forma que o Partido Novo leva a política. Mas me filiei na esperança do presidente seguir para um partido. Tanto que quando ele foi, a primeira coisa que eu fiz foi sair do Novo e fui para o Partido Liberal, ao qual eu estou até hoje. E nesse período, assim, eu pude ver, assim, o Partido Novo que se intitula, né, como direita. Inclusive, a gente está tendo uma eleição aí em São Paulo, né, bem conturbada aí do Pablo Marçal, quebrando paradigmas com outros candidatos lá que se dizem também de direita. E tinha o Ricardo Salles, que foi o ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, ao qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo, assim, encontrei com ele algumas vezes em alguns eventos, que era do Novo. O Novo tirou ele quando ele virou ministro do Bolsonaro, por causa de divergência do Novo com o Bolsonaro. Aí o Ricardo Salles agora voltou para o Partido Novo. Então, assim, e fez uma declaração, ao meu ponto de vista, um pouco infeliz, né? Dizendo que o Novo realmente a verdadeira direita. Eu não considero. Porque eu tenho uma série de críticas, né? Você olha, o nosso governo de Minas Gerais, o nosso governador é do Partido Novo, né? Então, um partido que tem um governador do Novo, e nós temos vários políticos, né, de outros partidos e líderes na Assembleia que também não são do Novo, que quando a gente pega o histórico, né, não é um histórico favorável, a gente vê que de novo não tem nada. Porque uma coisa que a gente tem que valorizar, tanto os meninos que eu falo assim, Nicolas, Bruno Engler, Júnior Amaral, presidente Bolsonaro principalmente, é eles manterem a questão, assim, não abrir mão dos valores deles e não fazem acordo.
Uma coisa que eu vejo assim muito que tanto o Júnior Amaral em Contagem quanto o Bruno aqui em Belo Horizonte disputando a prefeitura, não tem acordo com ninguém. Então, assim, o que a gente precisa é de liberdade. Sim. Porque a partir do momento que você elege um político que tem acordos, como que ele vai governar? Não tem jeito, ele Não vai estar tem na mão jeito. de vários. Não Né? tem jeito. E hoje, assim, nós temos a opção de sair disso. Então eu vejo, assim, eles sem acordo, é que eu enxergo que tem a possibilidade, porque foi o que o Bolsonaro chegou. O que incomodou o sistema? Foi o Bolsonaro chegar sem acordo político nenhum, colocando as pessoas técnicas que ele achava nos cargos dele e incomodou o sistema de uma maneira porque eles perderam a mamata. Né? Não tinha mais aquela quantidade de indicação política, aquela quantidade de cargo comissionado, isso acabou. E o Brasil tem que caminhar para isso, porque a questão desses acordões que eles fazem com vários partidos e criando cargos e mais cargos para se sustentar no governo, não tem como você agir sem chegar para a pessoa que você botou lá e ter que fazer um outro acordo para ter... Então, assim, eu vejo assim, precisa de liberdade, e a liberdade começa aí. Por isso que eu enxergo muito... Né, na questão política agora que a gente está passando no nosso país, que a gente precisa de dar um fim nesses acordos políticos e dar uma chance para o pessoal que está chegando com uma nova visão do que é a política, para a gente ter esse pessoal lá e eles poderem indicar os melhores nomes técnicos, porque assim, não dá para entender os governos anteriores que a gente teve desde a redemocratização. Tirando o governo Bolsonaro e agora nesse governo que ganhou agora em 2022, a gente vê pessoas em cargos que deveriam ser técnicos. Sim. Quando a gente fala de uma secretaria específica, de um ministério específico, a pessoa, no mínimo, ela tem que ter uma formação muito grande na área e renome naquilo ali. Porque, igual que eu brinco, eu sou... Tem que ter congruência. Né? Tem que ter. E não existe. É tudo para poder atender aos pedidos das pessoas que apoiaram você. Então não tem como o país dar certo assim. É isso que eu fico vendo. Então a gente tem que conseguir quebrar esse ciclo. Porque nós estamos refém disso. Eles entraram nos movimentos sociais, igual que eu disse para você aqui agora há pouco. Então criou-se dissidência. Você pega os conselhos de classe. Eu sou da área da engenharia, né, que é o CREA. Você pega CREA e todos os conselhos de classe, tudo politizado. Você chega lá dentro, é gigantesco, é uma estrutura gigantesca, de presidência para baixo, com vários cargos de comissão, cargos de indicação política, vários cargos em todos os conselhos de classe. E você olha assim, o que o conselho de classe faz para o profissional que está ali registrado e pagando a anuidade que dá esse caixa para eles. Tá tudo dominado, mas sem resultados. Né? Aí você chega, esses conselhos o quê? Dão apoio ao governo. Então, assim, eles vão criando esses apoios. Quando você olha, tá tudo dominado. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro ganha a presidência, né? Nossa cereja do bolo. Mas o bolo não era nosso. Foi isso que aconteceu. Porque como é que ele governaria com tudo tomado? Que é o que está acontecendo. Então a gente tem que ir ocupando esses espaços e mostrando, porque muitas pessoas que eu sento e explico, às vezes a questão de direita e esquerda ao longo dos anos, PSDB, PT, Enéas, Bolsonaro, quando você explica isso, a pessoa entende e ela começa a ver que realmente o país estava, né, e hoje infelizmente está de novo caminhando para um futuro que não vai ser bom. Sim, porque, na verdade, fica alienado, né, Gilberto? E quando não tem essa informação, muitas pessoas não buscam se aprofundar nas informações. Não. Mas eu percebo assim, eu sou uma pessoa que eu estou me despertando para o conhecimento político agora, aos 43 anos. Então, eu também estava nessa grande massa, apesar de votar na direita. Né? Mas, assim, o que eu percebo é que pós-Bolsonaro foi muito disruptivo. Sim. Porque as pessoas passaram a se interessar mais por política, né? Foi um presidente do povo e do digital. Sim. Então, isso já foi um grande ganho. Apesar dele
ter sido a cereja do bolo, mas ele não ter dominado o bolo, ele já causou um grande impacto aí. Sim, Com a gente certeza. acordou, né? Parece que a Acordou. população, parte dela acordou. Nós ficamos polarizados? Ficamos. Mas hoje a gente não depende mais de assistir um jornal nacional, pegar o jornal Estado de Minas, entrar no site da Globo para você ler notícia. Sim. A gente já não, esses veículos já não conseguem influenciar mais 100% da população igual eles faziam antes do Bolsonaro. Não conseguem mais. E isso já é sensacional. Sensacional. Eu acredito que a gente deu um passo muito importante. Muito O pessoal fala assim, importante. mas está polarizado, tá ruim. Realmente não tá bom ainda. Mas esse despertar é fundamental para a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. Porque antes a gente estava indo às cegas. Muitos achando que, não, é o PSDB, não, e não é isso, gente. É isso que o pessoal tem que acordar. Esse pessoal está todo unido. É só pegar os vídeos do Geraldo Alckmin, que hoje é o vice do Lula, há poucos anos atrás. O que ele dizia que o Lula era, que ele estava querendo voltar à cena do crime. Hoje ele é vice do cara e apoia ele, é absurdo. Ou seja, sempre tiveram juntos. Sim. Hoje, com a polarização, embora os nervos estejam à flor da pele, mas hoje a gente enxerga uma esperança, assim, que hoje a gente tem caminhos. Antes a gente tinha um só, que a gente estava indo cegamente para ele. Não existia outra opção. Independente se a gente tirasse o PT, se a Aécio tivesse ganho, a gente estava indo para o mesmo caminho, achando que estava indo para outra. E agora, mesmo esse retorno, eu enxergo com bons olhos no sentido de que, vamos o povo agora voltar para o confortável de novo, né? Porque estava desconfortável com o Bolsonaro. Volta para o confortável, mas esse confortável também agora serviu para poder despertar uma grande parcela da população. Sim. De novo. Tanto eu que sou da área ambiental, você lembra, né? Quando teve as queimadas que estão tendo agora com o presidente Bolsonaro, veio vários artistas fazendo até musiquinha e Bolsonaro isso, Bolsonaro que tá queimando o Brasil, a culpa é do Bolsonaro. Agora tá queimando muito mais, né? A gente tá com uma queimada pior dos últimos 17 anos, né? Que envolve a Amazônia, que envolve o Pantanal, o estado de São Paulo, tá em chamas. E agora agora a culpa é das mudanças climáticas. Então, assim, o que eu acho engraçado é que é dois pesos e... eu não consigo entender. Tanto que você vê essa turma, na minha opinião, que eles se colocam, né, como os intelectuais, que eles realmente, assim, muitos deles, você olha assim, tem doutorado, são doutores e tudo, se colocam como isso e na hora que tem que agir contra o sistema que os apoia, eles não o fazem. Exatamente. Se fosse o governo Bolsonaro agora, se bobear, já tinha aberto até impeachment contra ele, por causa dessas queimadas. Com certeza. E isso que vai dando uma revolta, né? Uhum. É como se a gente estivesse assistindo aquela novela que o vilão tá sempre ganhando e não existe justiça. Exatamente. Então eu vejo assim, isso que a gente está passando agora, né? Que infelizmente o Bolsonaro não foi reeleito em 2022, mas se a gente levar para o lado bom, que eu acho que a gente tem que fazer isso para a gente não entrar numa depressão profunda, é ver que agora nós estamos conseguindo expor as hipocrisias deles, porque eles que estão no poder agora. Então está acontecendo muito do que acontecia com o Bolsonaro, só que a gente está vendo que as atitudes são diferentes, tanto da mídia quanto dos artistas. E sem muita dificuldade, né? Porque eles mesmos já fazem o trabalho de se expor. Sim, a gente tem uma ministra de meio ambiente hoje que foi muito crítica do Bolsonaro na época e agora a culpa não é do presidente Lula, agora a culpa é da mudança climática. Então, assim, eu que sou da área ambiental, eu fico, assim, horrorizado com as coisas que eu vejo. Então, assim, eu vendo isso tudo, desde o governo Bolsonaro para agora, eu tô até escrevendo um livro onde eu vou contar um pouco da minha história, né? Até do que eu falei para você aqui, mas mais detalhadamente, onde eu vou colocar a minha visão do movimento social, do movimento LGBT, especificamente, porque eu vou falar de algo que eu tenho propriedade para falar por eu ser um homossexual assumido,
Então, eu estou fazendo um livro que vai ser lançado aí no final do ano, que chama Outra Face do Arco-Íris, que eu vou expor tudo isso que eu te expliquei aqui que eu acho uma hipocrisia do movimento social, e eu vou citar o meu exemplo do que eu passei com eles, para ver se a gente consegue, pelo menos, dar uma outra visão, né, para a população, porque eu vejo que muitos ainda não entenderam, né, o papel que esses movimentos sociais fazem, né, com a sociedade. Então, eu acho que eu vou tentar contribuir um pouco, né, com a sociedade aí, para poder ir contando a minha história, né? Então eu vou fazer um livro assim, em terceira pessoa, misturado com primeira pessoa, que vai ser o meu exemplo mesmo. E vai ser fantástico, assim. Nada melhor do que compartilhar o conhecimento dessa forma, né? Porque histórias conectam. Exatamente, porque quando a gente pega, assim, é igual o pessoal fala, vou falar da sua história, né? Então, você tem que falar mesmo a verdade. Sim. Então, o pessoal parece que tem medo, né, de falar a verdade. Porque eu vou ser processado, porque o movimento LGBT vai me processar, mas se eu não falar, isso tem que ficar escondido às sombras? Não, tem que ser dito. E isso tem que ser respeitado. É uma visão minha, é a minha história e é a minha opinião. Né? O problema é que hoje as opiniões no país são punidas, né? Se não é de acordo com a linha que eles querem que siga, né? Aí você é punido por isso. Agora, se você fosse se você fosse parte do sistema, aí pode. Aí pode. Mas eu vou porque eu acho que é um legado que eu quero deixar, que fique aí, que seja igual daqui 20 anos eles entendam, que seja daqui a 20 anos. Para mim não importa. E outra, é a sua cara, né? Você é ousado. Então, não tinha como ser diferente isso. Não, eu sempre fui muito técnico. Até um exemplo, né? Eu, como sou da área ambiental, eu já fiz parte do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, onde vota as licenças ambientais de empresas. Então, eu já recebi uma vez um parlamentar, né, de Minas Gerais, que foi conversar comigo. Aí ele já chegou assim, você tem que votar contra. Eu falei assim, mas por que eu tenho que votar contra? Me dá um argumento técnico, né? Porque eu sou técnico, né? Eu não estou aqui para tratar de ideologia. Ideologia, cada uma tem a sua, mas aqui nós estamos tratando de um processo, né? Existe um rito processual, tem estudos que foram apresentados, tem relatório técnico, tem parecer técnico de profissionais habilitados. Então, assim, para eu votar contra algo que a recomendação é deferir, eu tenho que ter um argumento técnico. Eu não posso chegar e falar assim, eu não quero. Não, não é assim. Aí, na mesma hora, esse parlamentar levantou e falou assim, é muito difícil, não dá para te entender. Você é gay, ambientalista e defende a mineração. Eu falei assim, mas aí você tá misturando os assuntos. Eu ser gay, o que eu faço com meu marido na minha casa, não tem nada a ver com a mineração, não. Tá misturando os assuntos. Então, assim, virou isso. Isso é que eu quero mostrar a hipocrisia. O que eles são utilizados subterfúgios de cunho pessoal para tratar de assuntos. Então, hoje tudo é assim, você é homofóbico, como você é gay, você não pode gostar disso, você não pode ser a favor daquilo. Isso não existe. Eles estão misturando a vida pessoal e privada de uma pessoa com como que deve gerir o país. Tá completamente assim. Eu tô assustado com o que eu tô vendo. Isso pra mim não é normal. E vão colocando os rótulos aí, né? Como assim, ó, esse rótulo aqui você tem que agir dessa forma. Você não pode sair disso daqui, não. Exatamente. Senão você é execrado, igual que eu sou. O movimento LGBT me odeia. Esse parlamentar específico também. Porque é LGBT também. Então, assim, aí só porque eu sou técnico e tô mostrando que tá errado, eu não presto. Eu fico assim, parece que quando você expõe a verdade, você toma pedrada porque você não pode fazer isso, você tem que nos defender. Mesmo você estando errado, não vou defender nunca. Mas aí você tá indo contra a Matrix, né? E é igual que eu falo, a vida privada da pessoa, a gente não tem que se meter na vida privada e pessoal da pessoa. Eles misturam os assuntos. Falta maturidade. Demais, demais. Eu passei por uma...
eleição ano passado, que eu nem queria concorrer à presidência do Conselho de Engenharia aqui de Minas, junto com um amigo meu, o Alírio, que foi da presidência do Conselho Federal, né, do CONFEA, e eu do CREA Minas, e fui apoiado pela direita, pela direita homofóbica, né, que eles dizem, né? Eu fui apoiado, tem vídeo meu nas minhas redes sociais, eu fui apoiado pelo presidente Bolsonaro, pelo Nicolas Ferreira, pelo Bruno Engler, pelo senador Magno Malta, pelo deputado Marco Feliciano, pelo Jorge Seife, pelo Gustavo Gayer, pelo Cleitinho. Então, assim, você vê, só os nomes que eu te disse, a gente tem líder de igreja da Assembleia de Deus, se eu não me engano, que é o pastor Marco Feliciano, que é tratado como um homofóbico, que é a favor da cura gay. Na mesma hora, gravou comigo, me trata com total respeito. É isso que o pessoal não entende, a gente tem que ter respeito pelos outros, e a gente não pode sair impondo a nossa vontade, nós somos diferentes, nós não somos uma sociedade homogênea e nem vamos ser. Nós somos heterogêneos, então você pode ter a sua religião igual. Eu sou católico, o meu marido é evangélico, da igreja da Lagoinha. Então, assim, ele é muito bem recebido na Lagoinha, eu sou muito bem recebido na igreja católica. Quando ele me chama para ir no culto da Lagoinha, eu vou, sou muito bem tratado. Outro dia fomos numa igreja, até na igreja do pastor Edésio, que é o pai do Nicolas, que é a comunidade evangélica Graça e Paz. Eu fui convidado com um amigo meu, ia fazer a apresentação da filha recém-nascida dele na igreja. Então eu fui, junto com o meu marido, sentamos lá na frente. O pastor Edésio, o pai do Nicolas, me tratou muito bem. Eu fui extremamente bem recebido com meu marido lá. O Nicolas Ferreira estava lá, também foi, conversou comigo. Os outros pastores vieram conversar comigo. Então, assim, eu sou gay, eu não posso ir na igreja evangélica, porque o que a comunidade LGBT prega é isso. Né, que os evangélicos são homofóbicos e que a gente não é bem recebido lá. Aí cria aversão à religião, a Deus, a tudo, porque você não é aceito. Exatamente, só que isso foi plantado. Então, por isso que eu quero, assim, as pessoas têm que conhecer a verdade. Sim. Não é assim. Se tiver alguma igreja que é assim, não vá nela. Simples, você não é obrigado. Agora, ela existe, tá lá, se ela não me aceita, por que eu vou querer ir justo naquela e forçar que eles me aceitem? Tá errado também. Então, assim, a nossa sociedade, ela é heterogênea. Então, gente, se vocês têm mais empatia com esse caminho e quer seguir ele, tem o seu grupo ali, tá legal. Então, assim, desde que você não interfira no meu direito de ir e vir e na minha liberdade, eu não interfira na sua, tá tudo bem. É isso que a gente tem que mostrar. Não é assim, os evangélicos detestam os homossexuais, querem a morte. Nunca fui destratado e nunca sofri um preconceito. Agora, já durante as eleições do CREA, em que eu era o candidato da direita aqui em Minas Gerais, a primeira coisa que a esquerda usou para me bater durante a campanha foi pegar as fotos do meu casamento com o meu marido, fazer um vídeo falando que eu não era de direita por ser gay e criticando a questão da minha homossexualidade no vídeo. Justo a turminha do amor que defende os homossexuais pegou justamente eu ser homossexual e me bateu nisso. É absurdo. E isso recente, ano passado. Nós estamos falando de um ano atrás. Uhum. Então, assim, é uma hipocrisia sem fim. Aí eu falo assim, é a direita que é preconceituosa ou é essa esquerda que fez esse vídeo para me bater por eu ser gay? É o pastor Marco Feliciano que é homofóbico ou é essa turma que fez o vídeo com as fotos do meu casamento que pegaram na minha rede social sem a minha autorização para falar que eu sou gay, como se ninguém soubesse. Só que, assim, caíram do cavalo. Porque eu nunca escondi que eu sou gay de ninguém. Então, acharam que ia me afetar, acharam que ia me atrapalhar e isso não me atrapalhou e não me afetou em nada. Essa é a vantagem de ser verdadeiro, né? Exatamente. Eu não tenho nada para esconder. Não teme. Né? A minha vida tá aí. Eu tenho uma vida aberta, que todo mundo que tá ao meu redor me conhece, sabe da minha trajetória. Tô 100% certo? Claro que não. Sou uma pessoa fácil de lidar? Claro que não.
entendeu? Sou extremista em alguns pontos? Sou sim. Tá certo? Não está. Mas eu tento fazer o meu papel para viver em sociedade, então eu procuro me policiar. Todo mundo, ninguém é perfeito. Então, assim, eu não gosto é que os outros apontam, né, pra gente, você tá errado e esquece do que tá fazendo. Então, assim, na hora que eu vi a esquerda fazendo um vídeo desse, utilizando a questão da minha homossexualidade, sendo que eles defendem essa bandeira para me bater, enquanto o pessoal da direita todo me apoiou, aí isso serviu para uma coisa. Eu tive certeza que eu escolhi o caminho certo. Que esse daqui nunca foi o caminho certo. Vai por conveniência, né? Então, como que apoia algo Exatamente. desse tipo? E assim, por falar do seu casamento, das fotos do seu casamento, que lindo que foi também, né? Num lugar maravilhoso, um momento muito especial e que com certeza tinham várias pessoas de direita lá como seus convidados, Sim, né? vários de direita, vários empresários, vários do espectro político igual o meu, e todos estavam lá no meu casamento. Foi feita uma cerimônia religiosa lá no local também, com um diácono da Igreja Católica, e todos presentes lá, felizes e compartilhando a felicidade comigo. Aí é o que eu falo. Justo o pessoal que é tido como homofóbico foi no meu casamento, me prestigiar. Então, assim, é algo que o pessoal tem que refletir, gente. Tá muito nítido o que tá acontecendo e para que caminho que esse pessoal quer levar todo mundo. Tá errado. Porque joga as coisas no ventilador e a massa compra como verdade. Né? Exatamente isso. E colocam assim, teve muitos na época que foram me xingar lá na rede social. Falar assim, duvido que esse pessoal te apoia. Mas duvida como? Tá aí, tá claro que apoia. Então, assim, o pessoal não acredita. Não acredita. Vê, escuta e não acredita. Por isso que é importante a gente trazer isso aqui para nossa conversa também, né? Porque serve como exemplo. Para poder, né, tirar essa falácia aí. É igual, eu sou casado mesmo no civil aqui, já vivo com ele há 12 anos mais um, né, juntos. E ninguém da direita se importou com isso, porque eles taxam mesmo, eles colocam assim, o Nicolas Ferreira é um homofóbico, o Nicolas Ferreira quer acabar com o casamento gay, tudo eles vão colocando assim, e o fato de eu ser casado, né, no civil com meu marido, do meu marido frequentar os eventos políticos quando eu o chamo com Nicolas, com Bolsonaro. Eu estava há 10 dias atrás lá em Brasília com o presidente Bolsonaro, meu marido foi junto, foi extremamente bem tratado por ele. Então, assim, o fato disso acontecer prova que eles estão errados e, ao mesmo tempo, parece que eles utilizam disso para me atacar porque eles não entendem por que isso ocorre. Porque na cabeça deles eu estou defendendo algo errado. Aí eu paro e penso, eu estou defendendo algo errado, visto que essas pessoas me apoiam, essas pessoas têm os mesmos valores que os meus, querem uma sociedade melhor, então eu não devo apoiá-las e devo apoiar o movimento segregacionista, que ataca as outras pessoas de forma gratuita e querem impor que a sociedade aceite isso de forma explícita nas ruas. Porque isso eu sou contra. Eu não gosto de ver nem hétero se agarrando na rua. Que isso para mim é errado. Isso é uma coisa que você faz entre quatro paredes ou num local apropriado para isso. Igual quando eu chego e falo, por que na minha visão a parada gay é errada? Errada e não resolve nada. A parada gay, porque quando a gente volta assim no tempo, né, ela surgiu em 1969, quando tinha um bar lá em Nova York, que era o Stonewall, que estavam reunidos uns homossexuais, que a polícia entrou, parece que reprimiu eles, e ficou marcado que esse dia aí eles saíram para protestar na rua. Foi tipo assim, a primeira parada gay que existiu na história, pelo que eu sei é mais ou menos isso. Se fosse algo para lutar assim pelos direitos, olha, a gente está no nosso espaço fechado, nós estamos na rua, queremos...
e fomos, né, agredidos à toa, sendo que a gente não estava fazendo nada, beleza. Agora, o que virou hoje é o que eu brinco. Para mim, virou uma micareta a céu aberto para o pessoal se pegar na rua, na frente de famílias que vivem ali, que não são obrigadas a ver isso. Desrespeitoso. Isso, para mim, não está lutando por direito nenhum. Isso, para mim, virou uma micareta, que eles acham que eles conseguem fazer isso agora no meio da rua, à luz do dia, com qualquer família, seja criança, idoso, vendo aquilo. É obrigado a ver, tá passando na porta da sua casa. Então, assim, eu não concordo com isso. Você não tem que obrigar ninguém a ver algo que é de cunho estritamente privado e pessoal seu. Igual, eu nunca conversei com uma pessoa, entrevistei alguém para contratar para as minhas empresas que eu procuro ser homossexual ou hétero. Não me importa. Me importa, assim, você tem uma ficha limpa, você é decente, você sabe fazer isso, você é compactua de valores. Isso é que me importa. Você consegue fazer isso. Agora, se você é gay, se você é lésbica, se você é hétero, se você é trans, não me importa. Isso é uma de cunho pessoal seu. Eu não tenho que intervir nisso e isso não tem que servir assim, não. Ele me mandou embora porque eu sou gay, porque hoje em dia estão usando isso também. Os empresários agora, até na hora de mandar essa turma embora, fazer uma demissão, é bem delicado. Vai pra justiça e fala, não, me mandou embora porque eu sou homossexual. Virou isso. É complicado. E eu não gosto que isso não precisa. Se você é bom de serviço, se você for gay ou hétero, preto, branco, velho, novo, vai ter sempre trabalho pra você. Agora você tem que querer trabalhar. Com certeza. Entendeu? Não vem de graça. Isso eu falo, não vem de graça. Uma coisa que o Silvio Santos, né, que Deus o tenha, falava, que eu concordo, negócio, né, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Porque se você não suar, não tem. Então você tem que trabalhar muito. Sim. O negócio é esse. O que eu estou percebendo, as pessoas estão saindo despreparadas das faculdades, ou às vezes nem estão fazendo mais, e querem que tudo caia no colo. E que quer ganhar muito dinheiro, né? Assim, sem trabalhar. A disposição para pagar o preço, né? Exatamente. É aquela famosa frase, né? Escolha o seu difícil. Exatamente. É o que eu falo, o pessoal tem que entender assim, nada vem de graça. Nada. Entendeu? O conhecimento não cai na sua cabeça. Você tem que ir atrás dele, você tem que ler, você tem que conversar com pessoas até de diferente espectro político seu, porque essa conversa é válida, porque a gente tem que saber o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Então, assim, você tem que conversar com todo mundo, você tem que ler, você tem que estudar. Hoje o pessoal não está fazendo isso. Eu não vejo mais o pessoal estudando, assim, Fica muito no raso, né? Fica. Eu chego assim até o nível das palavras utilizadas pelas pessoas numa conversa, parece que o vocabulário diminuiu. Eu acho que o pessoal está precisando de pegar o Aurélio e ler, entendeu? Aí no Google não vai, no dicionário Aurélio começa a ler as palavras. Tá tudo ficando assim. Então eu acho assim, o pessoal tá ficando alienado totalmente. Esse imediatismo, né, esse comportamento do imediatismo acaba interferindo também muito nessas questões. Sim, que aí o pessoal não consegue mais esperar, porque não é do dia para a noite. Exatamente. Né? Você tem que ir construindo o seu conhecimento. Eu até hoje estou em busca do meu conhecimento, eu não parei no tempo. É para sempre, né? O autodesenvolvimento, para sempre. Eu vou agora em novembro, eu vou num evento na Organização das Nações Unidas. Eu vou participar do departamento de mudança climática deles, como conselheiro lá. E eu vou aprender muito mais lá. Eu podia falar assim, não vou não. Primeiro que é lá longe, eu não vou ganhar nada com isso financeiramente. Então, para quê, né? Só que não, eu não vou ganhar financeiramente, mas eu vou ganhar de conhecimento. E principalmente quando a gente fala da ONU, né, que é um órgão que o pessoal fala esquerdista, e é mesmo, porque é dominado grande parte pela esquerda. Se nós de direita não começarmos a ir para lá, o que adianta você reclamar que lá é esquerdista se você também não vai? Se você é convidado e não vai? Se não ocupar espaço lá, vai ser para sempre dominado. Porque eu já reparei, eu falo muito isso, o erro que muitos nós de direita cometemos é quando a gente também tem a oportunidade de ir para ficar lá, tentar ocupar o espaço, a gente também não quer.
Então, mas tá mudando, né? Assim, sim. tá fazendo mais barulho, né? Tá Sim, a gente está ocupando mais conseguindo cadeiras, agora mostrar, né, o que realmente a gente está aqui, que a gente não Sim. tirar esses estereótipos que colocaram Exatamente. na gente. Então, assim, eu acredito que eu indo para lá, é um cargo de conselho muito pequeno, né? Mas eu vou estar, se não fosse eu, ia ser outro, ou e provavelmente de esquerda. E olhando aí, né, para sua trajetória, tudo que você se propôs a fazer foi uma ponte para poder ir chegando aonde você quer. Sim. Então, assim, nenhum passo é dado em vão. Não, é o que eu falo, e eu vejo assim, a turma tá muito certa aqui do presidente Bolsonaro, dos meninos aqui de Minas que eu falo, que são fantásticos, são os meninos novos, que eles estão e vão com toda a paciência. A gente tem que ter essa paciência de ir ocupando os espaços, e não é ocupando os espaços para impor a nossa vontade, porque a direita não faz isso, ela não impõe a vontade dela. Igual assim, o presidente Bolsonaro não criou as escolas cívico-militares, que o pessoal ficou batendo e querendo desfazer. Gente, ele deu mais uma opção. Se você não quer estudar na escola cívico-militar, vá para outra, mas deixa quem quer estudar lá ter a opção de ir. Porque a direita faz isso, a gente não impõe a nossa vontade. A gente só abre um leque de opções. Justamente para a gente tirar a sociedade da alienação. Exatamente. Só que isso eles não querem, porque a partir do momento que a sociedade vê que ela está alienada e se jogar contra o sistema, cai do STF para baixo. Porque aí nem eles se sustentariam mais. Né? É uma sociedade burra. Sim. Né? Então, que assim, vai querer o povo inteligente? O que eu não concordo é isso. A esquerda ela não deixa ter opções. Sim. Tem que ser somente a dela. A direita, não. O que eles fazem, a direita é preconceito. Não, a direita, ela abre o leque. Se você quer continuar estudando numa escola progressista, vá. Tem opções. Agora, se você quer uma escola cívico-militar, tem também. É isso, é dar opções. Para o pessoal saber que tem o diferente, ter curiosidade em ir lá, aprender e falar assim... Não, então eu sou mais do lado de cá. Eu achava que é de cá, agora que eu li sobre isso, não, eu vou para aqui. Nós temos o poder de escolha, né? Tem que saber usar. Do mesmo modo que o pessoal, nós não temos que exterminar a esquerda, ela tem que existir também, Sim. porque senão vira uma ditadura. Sim. Né, do lado de cá, e isso não é saudável, ela tem que existir. Mas o que eles tentam fazer é nos eliminar a sociedade que está chegando, né, as novas crianças, de terem a opção de saber que existe também esse caminho. Isso está errado. Os caminhos têm que estar disponíveis para todos. E é importante ressaltar, né, que as diferenças, elas são saudáveis. Sim. Se não existir as diferenças, os desconfortos, não há crescimento. Exatamente. E a alternância do poder também é saudável. Sim. Né? É o que acontece. Você pega o histórico dos Estados Unidos, você nunca vê 16 anos de um governo democrata ou republicano. Você vê no máximo 8. Depois, se está no republicano, vem o democrata. É sempre assim. E essa alternância de poder, você vê, falem o que quiserem dos Estados Unidos. O país está aí. Você chega lá, você tem liberdade para falar o que você quiser. Nós temos exilados hoje lá, que é o Paulo Figueiredo, que é o Rodrigo Constantino. Nós temos uma juíza do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a juíza Ludmila. Todos com passaporte brasileiro cassados. Só que lá nos Estados Unidos, eles continuam falando a mesma coisa que aqui falavam. Lá eles podem falar. Aqui eles não podem falar. Isso está errado. Todo mundo tem o direito de falar. É uma opinião pessoal. Se você se sentiu ofendido com uma palavra de baixo calão que foi, né, proferida a você, vá na justiça e puna a pessoa. Agora, você vai calá-la, assim, ela não pode mais falar nada? Não existe isso. Aqui no Brasil, a gente está com o nosso cerceamento, assim, de falar de uma forma absurda. A gente está sendo cerceado. Lá não, o pessoal nosso está falando. É perigoso até
a gente aqui que tá falando. Exatamente, tanto que você viu que eu nem cito nomes, assim, de quando eu vou proferir, né, algo de ministros, eu não tô citando, porque me dá até medo de Sim, é citar. um Se eu ponto que tivesse lá chegou, fora, até né? que eu citaria, mas aqui não. Nossa, mas que aula, tá? Pra mim, que estou, assim, super interessada em política e querendo realmente trazer mais consciência disso pra minha vida, foi fantástico. Aí eu que E agradeço, como Kátia. a Coronel Cláudia Romualdo, ela falou assim, Kátia, você tem que entrevistar o Gilberto, porque ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Quem Ela dera. falou, A ela Coronel é falou, fantástica. Vai ser, se Deus quiser, uma vice-prefeita em Belo com Horizonte, junto com o certeza. Bruno Engler, fantástico. Que ela, pra mim, é uma das melhores pessoas e profissionais que eu já conheci. Fantástico. E vindo dela, então, eu fico até emocionado. E pra gente caminhar aqui pra finalização, Uhum. tem 2 frases que eu peguei lá no seu Instagram, tá? Aí só me fala o que vier aí à sua cabeça, Uhum. né? Como filosofou Sócrates, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. É, porque, igual que eu penso, o que motiva, né, você, Kátia, a ter montado uma estrutura dessa para você seguir a sua vida? Você sabe, essa estrutura ela pode dar certo, como pode dar errado. Ela vai dar errado por alguns motivos, ou porque você não se esforçou, ou porque alguém fez uma coisa para você, ou porque infelizmente o país, sei lá, quebrou. Ela vai dar certo se você se esforçar, se você fizer tudo direitinho, pagar seus impostos, ter seus funcionários, comprar os melhores equipamentos. Então, o desafio, ele tem que existir, porque aposto que isso é que te motiva todos os dias a estar sentado aí entrevistando uma pessoa diferente, porque você está ainda seguindo naquela luta, então você está se desafiando a todo dia a melhorar e a crescer o seu negócio. Isso é o que todo mundo tem que ter na cabeça. A gente tem que ter uma motivação e um desafio, igual Sócrates falava, porque isso é que nos movimenta para fazer a gente chegar lá, porque senão a vida perde o sentido. Se você não tem um desafio na vida, você vai ficar deitado numa cama o dia inteiro esperando a morte. Porque todos nós nascemos e a gente sabe, a única certeza é que a gente vai morrer. Se a gente não tem um desafio, a gente vai ficar o quê? Esperando a morte? Exatamente, exatamente. E a outra também que eu achei que achei interessante e que se conectou é: a vida começa no final da sua zona de conforto. Exatamente, porque enquanto a gente está naquela zona de conforto total nossa ali e não quer sair, que aí você vê, igual que eu fiquei, entre o falecimento do Enéas até os meninos surgindo no Direito a Minas e o Bolsonaro ganhando, eu fiquei numa zona de conforto fantástico, ó. Trabalho não faltava, minhas empresas prosperando, dinheiro tranquilo. Eu tava viajando a hora que eu quero. O Alírio que tá até aqui sabe, viajo 4 vezes por ano, 5 vezes. Tava assim, tranquilaço. Agora, isso é bom? Pra, chega num ponto assim, qual a diferença que você tá fazendo? Pra que você tá aqui? Você tá existindo pra quê? A gente tem que sair da zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você começa a viver. Que aí você sai da bolha. A zona de conforto te deixa numa bolha. E a bolha, se você ficar naquilo ali, você perde a noção da realidade. Aí quando você acordar, realmente não tem mais o que fazer. Então, assim, você tem que sair da sua zona de conforto para te motivar e para você viver. Você começa a viver quando você sai mesmo da zona de conforto. Muito bom. E agora, deixando aquela mensagem final aí para as pessoas que vão nos assistir, né? Vamos bater forte aí na questão de posicionamento. O que você pode dizer para elas, inspirar? O que eu queria falar para todo mundo é o seguinte, gente, nós não temos que impor a nossa vontade, né? A gente tem que deter o conhecimento e disseminar esse conhecimento, para a gente fazer com que as outras pessoas que não têm essa possibilidade, ou às vezes a questão intelectual, né, de ler uma frase e interpretá-la, quando a gente passa o nosso recado do que a gente lê para o outro que tem a dificuldade de interpretação, a gente está conseguindo mostrar que existem outros caminhos. Então a minha mensagem para todos é: estudem,
continuem lendo bastante, não deixem de procurar conhecimento. Criem seus filhos com valores, com princípios, né? Deem a opção para eles, mostrando os caminhos. Porque, vou dar um exemplo, muitas pessoas falam assim, não vou botar meu filho para assistir o filme da Barbie, porque o filme da Barbie é esquerdista. Assista o filme da Barbie com o seu filho do lado e no final do filme explique para ele o que é o filme da Barbie. Porque aí você vai ver junto com ele, melhor do que ele vê escondido. Então, assim, busquem o conhecimento, não fechem os olhos para a política. A política está aí, você pode não gostar, mas ela leva o rumo do país e da nossa sociedade. Então, procure entender de política, procure entender os dois lados com o coração aberto e a mente aberta, porque lá no fundo você vai saber realmente o caminho correto a se seguir. Não fique alienado. Esse é meu recado. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dedicar Kátia. esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Estou à disposição. Um abraço aí. Obrigada. Espero que tenham gostado e aprendido muito, porque eu aprendi e estou mais interessada em aprofundar para poder tirar minhas próprias conclusões. Acho que é isso que a gente deve fazer sempre, né? Porque o poder da escolha é nosso. E até a próxima.